Hoje minha dica é para você, professor, que está buscando uma saída, buscando aí uma ferramenta para você dar aula online. Eu vou falar um pouquinho da minha crítica, da minha avaliação da ferramenta do Zoom para dar aulas de inglês, especificamente para isso. Se você entrar aqui no YouTube e começar a procurar dicas de plataformas para você, professor, usar dentro das suas aulas online para grupos ou para alunos particulares, para essas aulas à distância, você vai ver que o Zoom ele é falado bastante como alternativa, porém eu achei muito pouca coisa voltada para o ensino do inglês. Porque o Zoom, se você já conhece, já sabe um pouquinho, ele é uma ferramenta muito usada para reuniões. Então, pessoal de business, de empresas, palestras às vezes são dadas com 100 pessoas online usando o Zoom, mas para o uso de uma aula comunicativa, para o uso de um momento que você precisa interagir usando o inglês, usando um idioma dentro da plataforma, eu achei muito pouco conteúdo disso. Então eu achei legal trazer para você, professor, a minha experiência com essa ferramenta. Eu comecei a usar o Zoom mais intensamente durante a pandemia do coronavírus, que a gente começou a ter essa necessidade de estar em sala, sem estar em sala. E eu tenho algumas dicas para você que pode trazer essa coisa da sala de aula, de uma coisa mais comunicativa, mais interativa com o seu aluno, para dentro dessa ferramenta. De maneira geral, eu achei a ferramenta muito bacana, apesar de ter muitas características que estão presentes em outras ferramentas de outras plataformas, acabou sendo a que eu escolhi para usar em sala de aula, para usar nas minhas aulas. O Zoom ele tem duas versões e é importante para você, professor, se você for professor particular, até se você for professor que dá aula para grupos de pessoas em company ou mais do que uma pessoa, saber dessas características. A versão free, que é gratuita do Zoom, vai dar para você até 40 minutos de reunião sem interrupção para mais de um aluno. Então, se você tiver, por exemplo, 2 alunos e você na sala, você dando aula, 3 pessoas nessa reunião, nessa aula, você vai ter na versão free somente 40 minutos liberados para você ter essa reunião. Então, dentro de uma aula de 1 hora, você teria que fazer um plano aí para deslogar, acabar com essa reunião e começar outra, enviar outro link. Pode não ser tão ideal assim. Na versão Pro, que é uma versão paga, se não me engano, acho que estão 15 ou 20 dólares por mês para você usar a versão paga, esse volume de tempo ele é indefinido. Você pode usar 24 horas de reunião, de aula, com quem você quiser e com um número de até 100 participantes. Então, de novo, eu imagino que você não vai dar aula para 100 pessoas, então, num grupo de 2, 3, 10, 20 alunos, talvez para você dar aulas mais longas, o ideal seja usar a versão Pro. Outra coisa muito bacana do Zoom é você ter a possibilidade de gravar automaticamente as suas aulas. Lógico que também é importante você ter aí a autorização dos seus alunos para você gravar essa aula, mas é muito bacana se você tiver um grupo de alunos, alguns alunos podem faltar, você grava essa aula e pode enviar como arquivo de MP4, vídeo e áudio para esse aluno que faltou. Pode ser uma coisa interessante dentro do contexto de aula de inglês. Eu acho muito importante sempre falar do uso dessa ferramenta de uma maneira mais comunicativa. Então tenta, sempre que você estiver usando uma plataforma online para dar aula de inglês, projetar como se fosse uma aula face-to-face, uma aula real. Tenta proporcionar para o seu aluno várias situações, até muito mais, se você conseguir forçar isso dentro da plataforma online, mais do que você ofereceria pessoalmente, ofereceria numa aula presencial. Por quê? Porque todo mundo, que eu sinto muito numa plataforma que nem o Zoom, talvez seja o lado negativo da aula online de inglês, é que você pode ter um aluno muito passivo, ouvindo aquela aula como se fosse uma reunião, ouvindo aquela aula como se fosse uma palestra. E não é isso, a aula de inglês é muito mais do que isso. Você precisa ter o aluno, lembra que eu sempre falo aqui para os professores do STT, Student Talking Time, o tempo que o aluno vai se expor
o tempo que o aluno vai estar produzindo, vai estar falando em sala de aula. Então, uma coisa muito bacana dessa plataforma, que também aparece em algumas outras, você pode share screen. Você vai compartilhar a sua tela e nesse compartilhamento, seu aluno vai ver o que você está dando, o que você está mostrando, a sua lousa, a sua atividade. Eu sempre reforço que esse screen, essa tela, deve ser o mais comunicativo possível. Tenha certeza que o seu aluno leia enunciados, ao invés de você ficar lendo e você ficar falando 90% do tempo. Tenha certeza de propor atividades de questions, que você pergunte para o aluno, que você traga o aluno para a discussão e consiga fazer com que ele participe dessa aula de maneira mais ativa, por ser uma aula virtual, uma aula digital. Falando de opções de comunicação e de atividades comunicativas dentro do Zoom, tem uma ferramenta dentro da opção Pro, também da opção profissional, muito bacana, que são as opções de Breakout Rooms. Esses Breakout Rooms são um jeito de o anfitrião, a pessoa, no caso você, o professor, conseguir dividir alunos, no caso também de 2, 3, 4 grupos de alunos, em salas. Então você consegue mandar 2 grupos, 2 pares, por exemplo, para um espaço separado. Eles vão aceitar ir para esse espaço virtual e você pode propor atividades comunicativas, atividades de debate, de discussão, de perguntar e responder num nível mais básico. What's your name? Where are you from? How old are you? Você cria essa atividade, manda eles para essas salas e depois traz eles de volta para pegar um pouco de feedback, pegar um pouquinho do que eles aprenderam, o que eles treinaram, o que eles fizeram com os seus colegas. É um jeito bem bacana de simular pair work e group work, coisas que a gente tem em sala de aula, trabalhos em pares, né? Trabalhos em duplas, trabalhos em grupos, e você pode, inclusive, você ir para essa sala. Então você vai para a sala 1, monitora esse trabalho deles, monitora o que eles estão falando, o que eles estão treinando, sai da sala 1, vai para a sala 2, então tem como você participar quase como se fosse uma situação de sala real. Isso eu achei bem legal e funciona bastante se você estiver dando aula para grupos menores, grupos pequenos. Se você tiver 100 pessoas, vai ser difícil você fazer, sei lá, 50 breakout rooms, mas é uma excelente ferramenta dentro do Zoom. De maneira geral, eu acho que é uma ferramenta super útil para você, professor, que está pensando em ingressar nisso, ou até pensando em trocar de ferramenta, testar ferramentas novas. Se você tem alunos, só alunos particulares, que você quer entrar nesse esquema de aulas online, não precisa nem adquirir a versão Pro, apesar dela ter muita coisa legal, muita coisa mais evoluída, obviamente, do que a versão gratuita. Mas se você achar que vale a pena você testar, começa com a Free, depois você faz o upgrade, se você achar interessante, é um investimento bacana. Se você pensar em vários alunos, se você está pensando em começar a dar aulas particulares ou aulas para grupos, mas que sejam realmente você administrando essas aulas no esquema online, eu acho que de maneira geral foi a ferramenta que eu me adaptei melhor. São várias coisas interessantes, lógico que o online exige do professor uma adaptação imensa e eu acho que é importante ter isso sempre em mente, que é diferente de uma aula presencial. Se você gostar desse tipo de dica, desse tipo de feedback que eu tenho de vocês dentro da sala de aula, me deixa aqui nos comentários o que mais você gostaria de saber sobre o Zoom, sobre aulas particulares, sobre aulas online, o que mais você quiser saber, que eu tô sempre trazendo coisas para professores de inglês, para vocês, meus colegas, e deixa o like se você curtiu, para eu trazer mais coisas sobre isso por aqui. Boa sorte, boas aulas! Espero que tenha sido útil and bye!